Olá pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Hoje eu tenho o prazer, a honra de receber aqui a Andressa Semionato. A Andressa é uma profissional de educação física que tem a sua carreira basicamente voltada para pacientes, para atividade física em pacientes oncológicos. Ela trabalha no hospital, no ambulatório do Hospital das Clínicas para esses pacientes oncológicos e tem experiência com os diferentes tipos de câncer, né? Então, primeiramente, Andressa, obrigado pela disponibilidade e espero ter uma boa discussão que traga esclarecimentos aí para pacientes que estejam passando aí por esse momento difícil da vida, né? Doutora, obrigada, eu que agradeço estar aqui, obrigada pela oportunidade, vai ser incrível poder falar sobre esse assunto que eu amo tanto e esclarecer bastante coisa para esses pacientes que virem o vídeo. Ótimo. Bom, a gente já tem até alguns outros conteúdos, outras discussões que tivemos a respeito de atividade física e pacientes oncológicos em geral, mas especificamente para o paciente com câncer gastrointestinal tem algumas especificidades, seja pelos efeitos do tratamento cirúrgico, tratamento de quimioterapia, né? Seja por restrições de exercícios decorrentes de uma eventual cirurgia, né? Então, primeiramente, vamos pensar aí no tratamento cirúrgico desses pacientes, né? Que pode ser feito uma ressecção em anastomose boca a boca, em alguns casos pode ser feita uma bolsa de colostomia. Como que o tratamento cirúrgico influencia na prescrição de exercícios para esses pacientes? Nossa, eu acho que é o público que eu mais tenho dificuldade de trabalhar com relação à possibilidade de movimentos para este momento, né? Normalmente a gente espera o cirurgião dar o aval de que esse paciente está bem para retomar a atividade física, porque qualquer atividade física envolve movimento abdominal. Então, uma caminhada, um agachamento, um exercício com halteres, um exercício deitado num supino, por exemplo, vai envolver todo o comprometimento aqui dessa caixa torácica, que está aqui no tórax, mas também que está nessa parte abdominal. E essa parte está operada. E esse paciente tem condição de realizar esses movimentos, de ter esse abdômen suportando esses exercícios, né? De ter o core ali preparado para realizar esses movimentos? Então, a gente já tem essa primeira restrição, tá? Eu preciso, então, que o cirurgião me fale que está tudo ok, e aí sim, eu vou olhar para esse paciente, dar uma olhada, né, no tamanho dessa cirurgia, no tipo de cirurgia que foi realizada, se colocou a bolsinha de colostomia, se foi retirado o intestino grosso inteiro, ou um pedaço do delgado, ou o seco, enfim, onde está localizada essa doença e como é que foi feita essa cirurgia, e se ela também não é metastática, porque também influencia na prescrição. Então, vi que está tudo ok, que dá para começar, eu sempre inicio com exercícios de caminhada, sempre exercícios aeróbicos, porque esse paciente tem que voltar para a rotina normal dele, que é ir de um quarto para o outro, que é descer degraus de escada, que é caminhar com o cachorro na rua, é aquilo que vai trazer a autonomia imediata depois de um processo cirúrgico. Acostumou com essas atividades aeróbicas, eu trago esse paciente para exercício de força. Então, o que é possível de realizar? Normalmente exercícios em pé, com cargas bem leves, que ele faça movimentos que não exija tanto desse core, desse abdômen, para suportar. Por isso, as cargas leves. Tiro abdominais. Tudo que envolve flexão de tronco, lateral ou frontal, eu tiro nesse início, até a gente ter aí um processo mais longo de tempo de recuperação de cirurgia. E para o paciente que eventualmente colocou a bolsinha de colostomia, né, ou a ileostomia, eu também oriento a prática de exercícios levando em consideração tudo isso que eu falei antes, mas que ele coloque uma cintinha para prender essa bolsinha a fim de dar mais segurança para ele. Não que tenha um impacto para o exercício, mas que ele se sinta com a região um pouquinho mais apertadinha, com a bolsinha se mexendo pouco, para que ele se movimente com mais grau, né, com mais autonomia. Ótimo, ótimo. E você falou muito da questão dos exercícios abdominais, que é, obviamente, onde você mexeu e aonde você tem que ter mais proteção, né? Exatamente.
Normalmente, existe uma expectativa de você falar, olha, em quanto tempo pós-operatório, habitualmente você tem condições de trabalhar a parte abdominal, tronco, um exercício um pouco menos de restrição? Bem difícil falar, porque, por exemplo, existem pacientes que eles colocam uma tela no abdômen para segurar algum órgão, alguma coisa assim, ou até na incisão da colostomia, né? Como é que chama? Da abertura da colostomia. Coloca uma telinha assim. E aí isso inibe flexão porque dói. Então, eu nunca vou fazer algum movimento que o paciente tenha desconforto na execução. Se ele sente dor, se ele sente uma lembrança de que aquilo não está sendo confortável para o corpo dele, eu, na hora, já tiro aquela possibilidade. Tá? Eu não deixo o paciente sentir isso. E aí a gente vai avaliando. De tempos em tempos, eu vou introduzindo esse movimento de novo e vou perguntando para ele: olha, agora você acha que dá conta de fazer? Ah, agora eu dou. E a gente já trabalhou um pouco mais a musculatura adjacente, o abdômen já está mais fortalecido porque ele já fica mais em pé. O abdômen ele também é trabalhado com exercícios de braços e de pernas, mesmo que não seja o abdômen em si, o efetor daquele movimento, mas ele já fica um pouco mais trabalhado, já recebe mais essa força. Então, se o paciente já está com ele um pouquinho mais estável, mais fortinho, a gente consegue propor pequenos movimentos já específicos para a musculatura do abdominal. Mas se eu for chutar um tempo, eu acho que eu farei isso depois de uns 4, 5 meses de cirurgia. Eu não faria tão perto, não. Ótimo. E quando a gente pensa em exercícios para membros inferiores e membros superiores, a gente, às vezes a gente usa até como uma referência o braço de um guindaste, né? Então você tem o carro, que seria o tronco, e o braço, que é o que vai executar o movimento, né? Mas se você não tiver uma boa base de sustentação no tronco, você não vai conseguir usar braço e perna, né? Se a gente fala que não pode trabalhar tanto abdômen, significa que você não pode trabalhar tanto também membros superiores e membros inferiores. Talvez aí que você coloque uma restrição de carga, né? Então, quer dizer, entender que a carga no membro inferior tem que ser aquela que não te estimule tanto a área de tronco, né? Exatamente, a gente vai incrementando devagar essa carga. Isso imaginando um paciente que não tem um histórico muito antigo de prática de exercícios, que não tenha o corpo muito preparado, enfim, é um paciente mais comum. Tá? Agora, eu tenho também aqueles pacientes que têm um histórico de atividade física anterior ótimo, que tiveram uma cirurgia de recuperação ótima, que está tudo bem, que não colocaram telinha, não colocaram bolsinha, que tiraram só um pedacinho do intestino. É uma cirurgia até menos invasiva, né? Consegue fazer por robô, uma coisinha bem tranquila. Esses daí voltam rapidamente, doutor. Então, é bem analisar qual é o tamanho dessa doença, o quanto ela comprometeu daquela estrutura, daquele órgão, e o quão invasiva foi aquela cirurgia. Para daí eu entender por onde eu começo a colocar o exercício como uma fonte terapêutica de cuidado também, de tratamento. Ótimo, ótimo. Você falou da bolsa de colostomia, né? Muda a prescrição de exercício para o paciente que tem uma anastomose boca a boca, que não vai fazer a colostomia, ou para o paciente que tem uma colostomia? Depende. Na maioria das vezes muda por conta da insegurança do paciente em relação àquele novo órgão, né, que para fora. E toda aquela condição que envolve a bolsinha, né? O medo da bolsinha soltar, o medo de fazer barulho em público, o medo de escapar algum cheiro em público. Então, o paciente ele fica muito mais restrito, não que precise, mas é dele. Acho que é uma condição humana normal de tentar se afastar um pouco do que ele era, por conta de toda aquela situação que mudou completamente. Então, quando eu vou prescrever uma atividade física, eu sempre peço para ele colocar uma cintinha para prender aquela bolsinha, e ele ficar mais tranquilo, ele ficar mais seguro, sem medo dela soltar, dela cair. E num outro ponto é a gente pensar em como é que fica a absorção de nutrientes a partir de uma mudança no trato intestinal, né, desse alimento. Será que tirou o intestino grosso inteiro? Como é que está a absorção de água? Como é que está a absorção de vitamina? Ele está com as vitaminas todas certinhas? A alimentação está ok? Ele está suplementando? Que consistência é essas fezes que saem da bolsinha? De que tempo em tempo sai? Ele passa mal?
tem dor de barriga, tem cólica, porque essas condições continuam normalmente. Só que agora a gente vê isso acontecendo porque está externa a apresentação disso, né? Acontece normalmente com a gente que não tem a bolsinha. Então, é desmistificar tudo isso com o paciente, que eu acho que é um trabalho maior, e depois, junto com a equipe assistencial, a nutricionista, o cirurgião, o médico oncologista, avaliar como a gente pode perceber a eficiência da alimentação, do trânsito intestinal acontecendo com qualidade, para daí sim a gente entrar com um exercício seguro também, para não comprometer o fisiológico desse paciente todo, né? Fazer ele emagrecer mais, ou fazê-lo perder o apetite, ou fazê-lo ter mais vergonha ainda se alguma bolsinha, alguma coisinha escapar em relação à bolsinha, enfim. Ótimo. Se a gente for considerar o paciente oncológico, um dos aspectos, vamos dizer, primordiais ao se pensar em atividade física é justamente a capacidade do trato gastrointestinal de absorver alimentos, de absorver energia, tudo isso, né? E na atividade física, muitas vezes você vai ter que, principalmente se hidratar, em alguns casos, pensar na alimentação também, né? Como que você orienta a hidratação e a alimentação, seja do pré-treino, seja durante a atividade? Sempre comer e beber água, né? Comer alimentos ali que sejam mais de menos abrir, né? A gente fala que não abram tantas embalagens, tentem comer eles mais in natura, de acordo com a prescrição nutricional, mas que um pouquinho antes da prática de exercício, depois que a gente estabelece um cronograma de movimento, a gente sempre, eu costumo olhar para o paciente e falar assim, olha, me fala como está o funcionamento da sua bolsinha para eu saber, em relação às horas que você come, que horas ela funciona, porque o ideal é que não funcione durante o exercício, né? Que não seja o seu horário de fazer cocô ali na hora do nosso treino mesmo, quando é aquele paciente que eu tenho total organização e monitoro o treinamento, porque fica mais confortável para ele. Então, eu faço uma análise de todo o diário alimentar dele para saber onde é o melhor momento de encaixar a atividade física, levando em consideração a alimentação, para ter certeza que vai ter aporte energético, para ter certeza que ele bebeu a quantidade recomendada de água e que ele não vá sofrer desconforto nenhum durante a execução do exercício, né? Isso para um paciente que tem a bolsinha de colostomia. O outro paciente que não tem, que fez uma cirurgia menor, é vida normal. Aí é o que ele aguenta fazer mesmo em relação ao tratamento quimioterápico. Você está com quimioterapia? Tô. Efeitos colaterais desse medicamento são esses. Então, a prescrição é essa, sem muito problema. Aí pode tudo. O paciente com câncer do intestino que já terminou a quimioterapia, aí o céu é o limite. Aí é trabalho de performance mesmo. Aí dá para trabalhar direitinho. Ótimo. Então, quer dizer, pelo que eu estou entendendo, o processo, a alimentação pré e pré-treino e intratreino, peritreino, vamos dizer assim, ela não impacta muito no exercício, ou é parecido com o que uma pessoa que não está em normal, tratamento oncológico está fazendo. Com saudável, uma pessoa saudável normal. Ótimo, ótimo. Falamos muito de cirurgia, Andressa. Agora, esses pacientes também fazem outros tratamentos, quimioterapia e, enfim, outras formas de tratamento. Talvez a quimioterapia seja o que mais impacta na capacidade física, na capacidade de exercícios, né? Quais são os principais efeitos colaterais da quimioterapia que vão impactar na prescrição de exercícios para o paciente com câncer gastrointestinal? São os tratamentos, acho que são os mais pesados, doutor, pelo que eu observei nesse tempo todo de clínica. Primeiro que são mais longos e são utilizadas medicações que trazem muitos efeitos adversos que faz com que a gente realmente tenha que pensar no que fazer, né, do ponto de vista do exercício. Os outros profissionais acho que estão piores que eu, porque eles precisam pensar mais ainda. Mas comigo aqui. Primeiro deles, a mucosite, que é aquele aparecimento de bolinhas, uma inflamação generalizada na mucosa da boca, e inibe um pouco a alimentação tradicional. Então, esse paciente vai ter que comer um pouco menos, ou comer uma coisa mais pastosa, ou comer algum alimento mais líquido. E a gente sabe que isso compromete pra caramba a absorção de nutrientes, porque ele acaba comendo menos. O processo de mastigação também é importante. E aí, comer só líquido não dá.
mas é o que aquele paciente consegue fazer naquele momento. Então, ok, vamos trabalhar com essa situação. Um segundo, neuropatia periférica. São medicamentos, né? Os quimioterápicos são quase que baseados em platinas, e a gente sabe que platina traz essa sensação de dormência, de pinicadas, de dor nas extremidades das mãos e dos pés. Então, eu, por exemplo, não consigo prescrever um exercício com halter, porque eu sei que esse paciente vai ter dificuldade em segurar, ainda mais o halter sendo metálico. Então, para não colocar esse paciente em risco durante a prática de exercício, muda toda a minha prescrição, vira elástico. Eu não posso mais prescrever halter, né? Porque um elástico, se cair no rosto dele, não machuca. Um halterzinho, se ele não consegue pegar, são 2 quilos no rosto, 2 quilos no pé. Então, eu coloco aquele paciente em risco. E a gente tem também síndrome, né? Mão-pé, tem uma medicação super utilizada para câncer gástrico, que é a capecitabina. Ela descama as mãos e os pés. Então, o paciente também não consegue pegar tudo, o pé fica todo descamado, ele não consegue andar na esteira, ele não consegue pôr tênis. Então, o que eu vou prescrever de atividade aeróbica? Talvez uma bicicleta, talvez um remo ergômetro. Então, é analisar como esses medicamentos impactam nos seus efeitos colaterais, os graus desses efeitos colaterais, que normalmente são analisados e monitorados pela equipe assistencial. A gente tem protocolo gerenciado, né, dentro das clínicas de neuropatia periférica, de mucosite, síndrome mão-pé, enfim, vômito, náusea. Existem esses protocolos. E a gente sempre conversar com o paciente. Você está sentindo isso agora? Quanto? Grau 1, grau 2, grau 3, grau 4? E aí fazer a administração do exercício de acordo com o que aquele paciente estiver observando em relação a esses efeitos adversos. E não podemos também esquecer da diarreia, tá? Eu acho que é um dos sintomas mais prevalentes nos pacientes com câncer gástrico, ou diarreia ou constipação, mas eu vejo mais diarreia, que a gente tem até as medicações que fazem com que ela aconteça com mais frequência, e aí sim compromete a minha prescrição de exercício, porque normalmente ela vem associada já com um quadro de desidratação. Aí eu interrompo a prática de exercício, a nutricionista estabiliza esse paciente, eu entro na sequência, tá? A ideia nesse momento é que ele faça pequenos movimentos só, de andar até um quarto ao outro, mexer um pouquinho as pernas na cama, né? Dependendo também do grau dessa diarreia e de quão acometido esse paciente tá, quão debilitado ele ficou depois desse quadro, tá? Ótimo, ótimo. Andressa, legal. Acho que assim, talvez aqui a gente tenha pegado os principais fatores que, vamos dizer, devem ser levados em consideração ao prescrever o exercício para o paciente com câncer gastrointestinal, né? Mas, por outro lado, você mostrou também a importância que esses exercícios têm, vamos dizer, na rotina aí de todos esses pacientes, o quanto que isso pode influenciar a qualidade de vida, né? Prognóstico muda alguma coisa? A atividade física tem capaz de mudar prognóstico de evolução da doença? Super! Esse acho que é o grande ponto. Eu falo para os meus pacientes que se eles puderem escolher atividade física, escolham, porque é o que vai fazer diferença no prognóstico. Então, a gente tem aí super associado o câncer de intestino e as chances de recidiva diminuídas se esse paciente se exercitar durante o tratamento. Mesmo sabendo de todas esses pormenores, essas intercorrências que são possíveis de acontecer durante a jornada para este tratamento específico, a gente incentiva sempre o exercício, porque as chances de diminuir a recidiva são, assim, completas. Esse paciente precisa deixar o corpo dele mantendo a força, mantendo a massa magra, não armazenando gordura, melhorando essa alimentação. O exercício ele traz esse poder também de melhorar o apetite. Então, o paciente comendo mais, ele fica mais fortalecido, ele consegue manter o seu fisiológico, os exames, tudo bem. Isso influencia demais no prognóstico. Precisa fazer. Ótimo. E por fim, assim, muitos pacientes podem estar acompanhando aqui, entendendo essa importância da atividade física, tá? Mas simplesmente não conseguem dedicar uma parte do seu tempo para ir até uma academia, até um local de prática esportiva, né? Muitas vezes o câncer impacta, muitas vezes não, sempre vai impactar de uma forma bastante importante
na qualidade de vida, em aspectos de relação familiar, aspectos relacionados à atividade profissional, financeira, né? E muitas vezes a atividade física ela tem um custo, a atividade física ela exige um tempo que às vezes esses pacientes não têm, né? Ah, o movimento ele pode ser estimulado não apenas como uma atividade formal, né? Então esse é o primeiro ponto que eu queria que você falasse um pouquinho, quer dizer, como que esse paciente que talvez fala, olha, não consigo, né? O que ele pode fazer para ter algum benefício na atividade física, né? E se isso é possível de ser feito eventualmente em casa, ou se ele precisa ir para a academia, precisa ir para algum local com um profissional especializado, se isso é possível ser feito por teleatendimento, como é que funciona isso? Uhum. Vou levantar alguns pontos aqui. Eu acho que o primeiro a gente precisa esclarecer o que é atividade física, o que é exercício físico. Porque a maioria dos pacientes, eles não vão ter condição de fazer exercício físico, né? E a ideia é, toda atividade física é um exercício físico, mas nem todo exercício é uma atividade física. A atividade física é aquilo que a gente faz no nosso dia a dia normal, que tem gasto calórico, então tomar banho, passear com o cachorro, subir degraus de escada, ir passear no shopping com o parente, varrer o jardim, varrer a garagem, enfim, né? Isso daí é atividade física. Tem um gasto calórico, mas são atividades que a gente faz normalmente. Legal. O exercício é se eu chegar para algum paciente e falar assim, olha, o que você acha da gente caminhar no parque 45 minutos toda segunda e quarta-feira? Você vai fazer mais ou menos numa intensidade que você consegue conversar com a sua amiga que vai estar do seu lado, mas não pode conseguir conversar muito, hein? Se precisar, você pode dar uma pausa de 5 minutos. Quando terminar, você volta para casa e faz um alongamento. Então, eu coloquei volume, frequência, série, repetição. Quando eu coloco eu coloco, organizo melhor o que esse paciente pode fazer, né? Eu dou um lugar, eu dou um tempo, eu dou quantas vezes na semana, a gente chama de exercício. Normalmente tem um profissional de educação física por trás, porque a gente vai prescrever aquilo de acordo com o que a gente aprendeu na universidade, na graduação, né? As técnicas da educação física. Bom, esse é um ponto. Sabendo disso, o paciente que está em casa sabe, né, avaliar que o exercício, talvez, como envolve uma prescrição, vai ter um custo, porque existe um profissional por trás. E as outras atividades, não. O que ele pode fazer é todas as atividades físicas normalmente na casa dele, ok, isso daí tem que fazer sempre, quanto mais ele conseguir realizar essas atividades, melhor. Mas, quando precisar de um profissional de educação física ou de uma prescrição um pouco mais específica, a gente consegue falar isso em canais de rede social de forma gratuita. Então, sempre tenho ali um vídeo ou outro orientando esses pacientes a fazerem alguma coisa em casa para que eles possam se exercitar. Eu sempre opto por exercícios seguros, né? Que eu sei que esse paciente vai conseguir fazer. Então, para aquele que está acamado, levantar e abaixar a perna. Faça 10 repetições com a perna direita, depois com a perna esquerda. Um exemplo. Para aqueles que não estão acamados, olha, se você consegue segurar na sua parede com as duas mãos, segure, empurre a parede para trás, esticando os cotovelos e volte com o nariz para perto da parede. Uma flexão, 10 repetições, faça 3 séries. Então, eu consigo dar uma orientação de exercício para ele fugir daquilo que só é atividade física e ele sentir que está sendo assistido. E ele sentir que dentro de casa ele também pode ter uma prescrição. E aí, no segundo momento, quando ele achar que dá para colocar dentro do seu orçamento uma rotina um pouco mais específica de uma academia, com um profissional capacitado para aquela condição, né, oncológica, aí ele vai procurar, né? Mas existem essas duas possibilidades, o paciente pode buscar, ele deve buscar, mas sempre considerar que, antes de começar, pegue lá o seu oncologista, veja se ele autoriza primeiro, depois tenta filtrar nos canais das redes sociais aquilo que é coerente em relação ao profissional que está passando, né? É um profissional capacitado? É um profissional que dá sugestões coerentes? É um profissional gabaritado, que tem endosso de um médico, que o meu médico indicou para ver, que um amigo já fez e já indicou que é bom? Pegue aqueles vídeos, aqueles movimentos, execute dentro da sua própria casa,
vá observando a melhora, e aí, à medida em que ele conseguir dar um passinho a mais e contratar um profissional desses para ter um acompanhamento mais personalizado, é o que a gente deseja. Ótimo, acho que podemos dizer assim, quanto mais informação melhor e quanto maior o suporte que você tiver, melhor, né? Claro que o ideal é você ter alguém sempre à vista, seja presencial, seja às vezes até por teleatendimento, telechamada, tudo isso, né? Mas às vezes é melhor você ter um carrinho básico do que ficar sonhando com uma Mercedes, né? Exatamente. E até um ponto agora que você tocou, Doc, é na telemedicina. Ela funciona, os estudos falam que home-based, né, que é o que a gente chama de exercícios online, super funcionam, mas eu, Andressa, acredito bastante que tem que ser personalizado. Né? Eu tenho que olhar para aquele paciente, ver como é o comportamento dele ali no online, acompanhar, ver se está certinho, né? Fazer aquele acompanhamento como a gente faz com um aluno saudável qualquer. É assim que acontece essa prestação de serviço, pelo menos aqui eu faço pelo mundo todo. Então, essa prescrição mais customizada, mais personalizada, sabendo quem é o paciente, mesmo tendo a tela aqui entre a gente. Ótimo, Andressa. Queria te agradecer, acho que foi uma discussão muito boa, acho que trouxe informações relevantes aí para mim e para todo mundo que está assistindo aqui. Ah, espero que consiga ter estimulado essas pessoas a pensarem com mais carinho na atividade física, além de todas as outras coisas que estão pensando, né? E te agradecer e contar com você em outras oportunidades. Aqui, obrigada, eu que agradeço, eu estou à disposição para quando você precisar de mim, os pacientes também. Ótimo, obrigado mais uma vez. Obrigada.